7 de setembro de 2024. Finalmente vivi para ver e rever um desfile e uma celebração da nossa independência do Brasil, conforme a gente era acostumado a ver desde criança, onde a gente nas escolas desfilávamos e havia competição entre as escolas. Em Feira de Santana, tinha duas escolas que eram mais dentro da racionalidade, nacionalidade, mas quem tocava melhor, quem desfilava melhor, quem fazia mais bonito o desfile, era Santanópolis e Colégio Santo Antônio, Feira de Santana. Existia julgamento. Mas como hoje é uma data tão importante para nós, eu quero ler sobre Dom Pedro IV, que foi o nosso Dom Pedro I aqui no Brasil, e como se deu a independência do Brasil. Agora, é certo que é muita coisa. O que, para resumir a história, é o seguinte: Dom Pedro viajou para Santos e Dom Pedro foi acalmar uma certa rebeldia que estava existindo lá em Santos. E deixou a princesa Leopoldina responsável por administrar, junto aos seus ministros, sobretudo José Bonifácio, que era o seu ministro principal, para administrar toda, porque o país estava em ebulição, começou aqui no 2 de julho, né? Dom Pedro esteve aqui também, em 2 de julho, para apaziguar, e Dom Pedro foi contra os soldados portugueses. Veio gente, era de Santo Amaro, todo povo pobre, simples, humilde, com faca, com facão, com foice, com diabo quatro, contra os portugueses, e expulsaram os portugueses. Por isso que tem a festa de 2 de julho, porque foi a independência da Bahia contra os portugueses. A independência do Brasil começou aqui na Bahia. Então eu vou aqui, porque eu quero tocar no assunto mais tarde, sobre o 7 de setembro. Bom, para não... Eu vou pegar a historiadora, que é Viviane Tesslori. Ela relata o seguinte: Leopoldina não teria tomado uma atitude de tal dimensão sem uma margem mínima de segurança de que Dom Pedro ratificaria o seu ato.
Dona Leopoldina foi uma pessoa muito importante na independência do Brasil, já disse. Ela era austríaca. Ela casou-se por procuração com Dom Pedro, Dona Leopoldina. Princesa Leopoldina. Casou-se por procuração e foi uma festa quando ela chegou, mas só que Dom Pedro não se agradou muito dela não, viu? Agora era uma pessoa muito culta, era pianista, era culta, gostava muito de botânica, minerais, enfim, era muito culta, muito à frente de Dom Pedro. Dom Pedro foi criado, como dizer, numa vida mundana. Era um rapaz que gostava muito de mulher. Dom Pedro não estava nem aí, nem chegando. Mas quando Dom João VI voltou para Portugal, deixou Dom Pedro, que tem o dia do fico, né? Se é para a felicidade de todos, para o bem da nação, diga ao povo que fica, e ele ficou sob a custódia de José Bonifácio. E Leopoldina não teria tomado uma atitude de tal dimensão sem uma margem mínima de segurança de que Dom Pedro ratificaria o seu ato. Poderia ser constrangedor e até arriscado, mas o apoio de José Bonifácio, que integrava o conselho e de quem se tornou amiga, confidente e admiradora, provavelmente contribuiu para encorajá-la. Ou seja, marido e mulher já haviam conversado, certamente Dom Pedro e Leopoldina, já haviam conversado seriamente a respeito de tomarem a frente do movimento que separaria o Brasil de Portugal. Dom Pedro, portanto, daria o aval e ecoaria de maneira impulsiva a decisão do Conselho de Estado naquela tarde. Junto dos despachos, haveria também uma carta de José Bonifácio. Senhor José Bonifácio para Dom Pedro. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por minha obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O português bota súbdito, é súdito hoje. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia da sua partida. Se parte, temos a Revolução do Brasil contra Portugal. E Portugal, atualmente, não tem recursos para subjugar um levantamento que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si, o povo de Portugal. A vingança das cortes, que direi? Até a deserdação
que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja sua felicidade e ela lhe diz em carta que com esta será entregue que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Ele pede, fique, és o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes, nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e que tanto Vossa Alteza estima. Assina José Bonifácio. De fato, é interessante que, quando ocorreu a Revolução Francesa, Napoleão estava invadindo toda a Europa. E o pai de Dom Pedro, Dom João VI, ele fugiu de Portugal e veio para o Brasil. Depois, passado todo esse problema, ele voltou, mas deixou Dom Pedro. E Dona Leopoldo, que é o tal de Adolfico, acho que ele ficou com 7 anos aqui. Ele tinha 7 anos, Dom Pedro. Dona Leopoldina dizia ao marido, a carta de Dona Leopoldina: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam, porque já nem Dom João VI estava mandando mais lá em Portugal. Era as cortes lá que mandavam. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa, que é a Dona Leopoldina, e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelos despotismos das cortes
que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. Eu tive em Sintra tem muitos castelos dos bonanças da família de Dom João VI, Sintra. É uma cidadezinha portuguesa muito linda, é muito antiga e muitos castelos. Inclusive da família de Dom Pedro. Onde é que eu estava? Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelos despotismos das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que se sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O povo brasileiro já estava revoltado, como disse, desde 2 de julho aqui na Bahia. E teve outros lugares também. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Aqui se refere a José Bonifácio. Ouvi o conselho do vosso ministro. Se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Assina Leopoldina. Ambos, tanto Dona Leopoldina quanto José Bonifácio, apelaram para o orgulho de Dom Pedro e tocaram na questão de que tudo o que ele fizera e decretara no Brasil seria desfeito pelas cortes portuguesas. Se acatasse as ordens das cortes, Dom Pedro deixaria o Brasil como virtual prisioneiro delas. Se Pedro não ficasse no Brasil, seria também preso lá na corte de Portugal, porque já existia uma revolução lá, até pelo próprio irmão dele, queria tomar a coroa da filha de Dom Pedro. O irmão dele chamava-se Miguel e, por herança, por ordem, depois da morte de Dom João VI, a filha herdaria o trono, mas o irmão dele quis passar para trás a coroa. Ambos, tanto Dona Leopoldina quanto José Bonifácio, apelaram para o orgulho de Dom Pedro e tocaram na questão de que tudo o que ele fizera e decretara no Brasil
seria desfeito pelas cortes portuguesas. Se acatasse as ordens das cortes, Dom Pedro deixaria o Brasil como virtual prisioneiro delas. Infelizmente, até hoje, nenhuma das cartas, nem a de Dona Leopoldina, nem a de José Bonifácio, foram fisicamente localizadas. Sabe-se delas devido a publicações realizadas a partir da década de 1920, em que aparecem citadas, copiadas de um folheto raro de 1826, onde teriam sido publicadas inicialmente. A dar secreto a essas cartas, elas sim teriam o poder de levar o príncipe a revoltar-se e tomar uma atitude intempestiva diante de todos, como fez, em vez de, por exemplo, lavrar um decreto e lê-lo no teatro naquela noite. Dizem que esse hino nacional foi composto, quer dizer, parece que a letra é de Osório, alguma coisa, mas a melodia, porque Dom Pedro também tocava piano. E quem compôs, eu acho, esse hino nacional e foi apresentado no teatro na noite que ele chegou. Ele tocou essa música do hino nacional, eu acho que foi composto por Dom Pedro I. Ele tocava piano também. Leopoldina tocava mais, evidentemente. São interessantes duas passagens da carta de Dona Leopoldina. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. Seria o Brasil faria ou com apoio de Dom Pedro ou sem apoio dele. O Brasil já estava... O povo começou aqui na Bahia. Este trecho é como um eco daquilo que Dom João teria aconselhado a Dom Pedro antes da partida em 1821, dizendo Dom João VI para o filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Dona Leopoldina e Dom João provavelmente conversaram sobre o futuro do Brasil antes da despedida. No outro trecho ela diz: já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Dom Pedro já teria então decidido a separação do Brasil de Portugal. Embora a independência real se tenha dado quando do não cumprimento dos decretos e ordens régios vindos da antiga metrópole. Quer dizer, Dom Pedro já não estava seguindo as ordens das cortes de Portugal. E essa seria feita em São Paulo? É o que a carta sugere. Podem-se imaginar duas hipóteses para a questão. A primeira seria que, sem a unidade das três principais províncias do Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a separação não daria certo por questões econômicas e administrativas. Como São Paulo estava em disputa interna
era necessário resolvê-la e juntá-la ao grupo, o que Dom Pedro fez ao dissolver e assumir o governo até a posse dos novos eleitos. Apaziguada, São Paulo e banidos para lugares distantes, os que eram favoráveis às cortes, no caso portuguesas, estava assegurada a participação paulista no ato, e assim não haveria mais motivos para adiamento, que tudo então fosse logo consumado. A segunda hipótese é que, uma vez que o fico fora realizado no Rio de Janeiro, seria interessante que outro ato de impacto ocorresse numa província diferente. Assim, outros locais do Brasil receberiam destaque no processo de independência, não sendo apenas a capital o palco de tudo. Rio de Janeiro era a capital. Dessa forma, as demais províncias poderiam ter a sensação de estarem realmente a participar coletivamente do ato e não apenas acatando ordens vindas do Rio ou de Lisboa. Segundo o relato do padre Belchior, parente dos irmãos Andrada e testemunha ocular dos acontecimentos de 7 de setembro, Dom Pedro, além das cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, bem como da decisão de separação tomada pelo Conselho de Estado, recebera a mensagem de Chamberlain, diplomata inglês radicado no Rio de Janeiro. O padre Belchior refere-se ao britânico como espião de Dom Pedro. Também haveria outra carta junto às demais escritas por Dom João VI. Assim como Dona Leopoldina, que só se valia de pessoas confiáveis ao enviar cartas a parentes, podendo desse modo desabafar sobre a vida no Brasil, certa de que as missivas chegariam ao destinatário e não seriam violadas. Não teriam Dom João VI e Dom Pedro estabelecido algum meio seguro de comunicação, mediante o qual as cartas não eram vigiadas. Poderiam ter contado com a velha Inglaterra para isso? É uma hipótese. Em alguma dessas cartas, ele poderia ter tomado ciência não apenas das decisões das cortes, mas também de que estava a ser chamado rapazinho brasileiro por elas. Você sabe que nos custou muito para a Inglaterra a nossa independência? Tudo que Portugal devia à Inglaterra, tudo que Portugal devia à Inglaterra, sobrou para nós, no Brasil. Tivemos que pagar a dívida de Portugal todinha para a Inglaterra, para que a Inglaterra, no caso, não interferisse na nossa independência. Pagamos todas as dívidas de Portugal com a Inglaterra. Após as cartas e os despachos terem sido entregues pelos Correios a Dom Pedro, este novamente acometido pelas cólicas, estava de dor de barriga Dom Pedro.
Afastou-se do restante do grupo na companhia do padre Belchior. Segundo o clérigo, Dom Pedro pediu que ele lesse em voz alta o conteúdo do material recebido. Somando-se a atenção causada pelas notícias e levando-se em conta o mal-estar em que o príncipe se encontrava, é de se imaginar o quão irritado ficou. Dom Pedro estava cagando de dor de barriga. Foi lá para São Paulo, deve ter comido lá. Otília deve ter feito uma comida pesada. Será que foi um bacalhau? Bacalhau é gostoso. Não, deve ter sido uma feijoada paulista. Deu dor de barriga em Dom Pedro. Ainda segundo o padre Belchior, Dom Pedro, depois de se ajeitar, teria amarrotado e deitado ao chão as cartas de onde foram recolhidas e guardadas pelo religioso. O príncipe teria então procurado, no meio dos seus próprios pensamentos, ouvir o que o padre tinha a dizer. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, virou-se para mim e disse: "E agora, padre Belchior?" E eu respondi prontamente: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Padre Belchior ratificou todo o pensamento de Dona Leopoldina junto com o José Bonifácio. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Em seguida, os dois caminharam para junto da comitiva que os aguardava, onde Dom Pedro, de acordo com relatos de testemunhas, eu passei por lá. Eu já fui em tanto lugar, conheci a casinha pequenininha, portas azuis, janelas azuis, casinha branca pequenininha, fica à beira de um riachozinho. É um riachozinho Ipiranga, não sei nem se existe mais, mas na época que eu fui ainda tinha. Corria um filetezinho assim de água. O quadro como é o nome dele, meu Deus? Do pintor. Traz assim uma coisa completamente diferente. Diz que Dom Pedro estava num cavalo branco, Dom Pedro estava num burro. Mas claro, né? A história é a história. Dom Pedro era montado de burro, que aguentava andar. Vamos lá. Em seguida, os dois caminharam para junto da comitiva. É Aurélio, como é o nome do pintor? Sei lá, esqueci agora. Eu até visitei lá o Museu do Ipiranga, tem um quadro lá ainda. Aí, que os aguardava, onde Dom Pedro, de acordo com relatos de testemunhas e com as lembranças legadas pelo seu futuro secretário, o Chalaça era irmão de Domitila, a mulher por quem Dom Pedro se apaixonou. Depois a convidou para vir morar, ficar bem de frente da
do palácio. E Dona Leopoldina sofreu muito com isso. Pelo seu futuro secretário, o Chalaça teria consultado ainda outros integrantes. SM, eu não sei, sua meritíssima, meditou nas circunstâncias em que ele e o Brasil se achavam e ouvindo os pareceres de muitas pessoas que escutaram, sem que nenhuma delas suspeitasse ainda para que era consultada, decidiu-se declarar de uma vez a independência do Brasil. Depois de ir ter com os companheiros, o príncipe encaminhou-se em silêncio para os cavalos, seguido de perto pela comitiva. Então exclamou: Padre Belchior, eles o querem, terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Em seguida, o príncipe ter-se-ia voltado para Francisco de Canto e Melo. Diga à guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Couto e Melo cavalgou em direção a uma venda. Essa venda hoje é que é essa casinha que eu disse há pouco. A casinha onde existe lá. Não sei se é a mesma ainda, não sei. São 500, quantos anos? 200 anos, 200 e poucos. Não sei se é a mesma casa, ou se refizeram, se reformaram, não sei. Mas era uma venda. Diga à guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Campo e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda. Gama Lobo relembra. Poucos minutos poderiam ter se passado depois da retirada dos referidos viajantes. Refere-se aos correios Bregaro e Cordeiro. Bregaro e Cordeiro. E eis que percebemos que a guarda que estava de vigia vinha apressadamente em nossa direção ao ponto em que nos achávamos. Compreendi o que aquilo queria dizer e imediatamente mandei formar a guarda para receber Dom Pedro. Mas tão apressado vinha o príncipe que chegou antes que alguns soldados tivessem tido tempo de alcançar as celas. Ainda segundo o Gama Lobo, havia de ser 4 horas da tarde, mais ou menos. Vinha o príncipe na frente
Vendo voltar-se para o nosso lado, saímos ao seu encontro. Diante da guarda, que descreveu um semicírculo, estacou o seu animal e de espada desembaiada bradou. Eis o que escreve o padre Belchior. Amigos, Dom Pedro, amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E arrancando o príncipe do chapéu, o laço azul e branco, decretado pelas cortes, como símbolo da nação portuguesa, atirou-o ao chão, dizendo: laços fora, soldados! Vivam a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Respondemos com um viva ao Brasil independente e separado e um viva a Dom Pedro. O príncipe desembaiou a espada, no que foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiravam os chapéus e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, responderam todos. Dom Pedro embaiou a espada, no que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Eu paro por aqui. Essa é uma breve história da independência do Brasil. O que acontece, graças a Deus, eu volto a dizer, tivemos um 7 de setembro de paz. Do que li aqui há pouco. Que aquele inferno, aquele cão que governava o país, aquilo não celebrava a independência do Brasil. Durante os 4 anos de governo dele foi um inferno. E muito me admira que essas pessoas mais idosas acompanhar um genocida desse, um malandro, um vagabundo, um pilantra. Será que esse povo não pensa? Não conhece a história? Passaram pela ditadura, por todas essas desgraças? Mas parece que o miolo é de galinha. Ou é de gado? Acho que é de gado. De gado é melhor. Eu acho que representa melhor porque gado vai pro matadouro, coitado. Hein? Os bucha de canhão que ficaram aí rezando pra pneu, pedindo os ET. Pedindo os ET pra vir ajudar. Assim, é o golpe militar. Outra cagou, deu uma cagada desgraçada em cima da mesa de Xandão. Eu acho que essa mulher não vai cagar mais, não.
Ela toda vez que for cagar, disse, na desgraça. Eu ainda estou aqui por causa dessa desgraça, dessa bosta. Ai, meu pai eterno. Mas graças a Deus, hoje tivemos um dia bom. Eu não assisto televisão mais, né? Mas pelo que eu vi, assim, não teve tumulto, não teve confusão. Eles fizeram lá aquelas bocarias. Agora eles ficam dizendo, esse Bolsonaro, ele fica se aproveitando da facada que ele levou e fica agradecendo a Deus. Não, acho que não, Bolsonaro. Você devia agradecer a Satanás, a Lúcifer, você ter vivido, para você continuar fazendo mal e matando mais gente. Porque se você tivesse morrido, não morria tanta gente. Simples assim. Então não louve a Deus, que Deus lhe salvou. Salvou porra nenhuma. Deus não lhe salvou porra nenhuma. Eu sou mais o Satanás. Sou mais do lado de Lúcifer. Para você continuar fazendo mal às pessoas. O que me impressiona é ver os jovens não estão nessa. Eu acredito que não, eu não vejo o jovem nesse esquema. Só esses esclerosados, esses velhos esclerosados de Edir Macedo, desse Malafaia, desses outros, esses nojentos, entendeu? Ignorantes. Ignorantes. Gente, eu não sabia que existia, mas é possível. 20% de fascista, entre fascistas, entre nazistas, entre psicopatas. Deve existir, uns 20% deve existir mesmo. Esses que acompanham Bolsonaro está classificado aí, ó. Está dentro dessa classe aí, de psicopatas, de nazistas, de fascistas, de autoritários, que quer dar golpe, tá? Idiotas. Idiotas. Mas é possível. Alguém já disse que os ignorantes vão vencer não porque eles são mais inteligentes, mas porque eles serão maioria. Os estúpidos. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou falar com os pobres, vou abrir a mente dos pobres, dos humildes, e simples. Meu amigo, não é difícil você entender que o cara não presta. Não, não é difícil você entender, só você tem razão crítica de dizer o cara é ladrão, o cara é um genocídio, o cara é um psicopata, o cara não tem empatia pelo povo. Eles não gostam do pobre. Entende? Eles não gostam de pobres. Você está entendendo? Eles querem só comer dinheiro. Quando é que você vai despertar para isso, rapaz? Deixa dessas porcaria. Procura gente de bom, de boas intenções. Vai ler tudo, vai ler tudo. Eu não vou dizer o nome, mas uma pessoa me disse que Elon Musk está do lado de Lula. Tem cabimento um negócio desse? Elon Musk está do lado de Lula. Porque é Bolsonaro radical, doente. E Elon Musk está apoiando Lula. Ô, Pai eterno. Para você ver onde chega a ignorância. É verdade. Dizer que Elon Musk apoia Lula. Completamente desinformada, coitada.
Mas a pessoa, quando ela perde as suas, as suas condições cognitivas do pensar e raciocinar, de abrir os olhos e ver a realidade, a pessoa não quer nem saber. Não, 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 não. É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Se disser, é Bolsonaro matou a própria mãe. Não, não, mentira. A pastora evangélica, mulher de Bolsonaro, opa, eterno. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita que ela é pastora. Aquele evangélico terrível, aquele evangélico terrível que ele nomeou só para defender ele, o Cássio, Cocô com K, Cocô com K, Cássio, não é Cássio com K, é Cocô com K, Cocô com K. Outro, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Ainda bem que eu já estou perto de ir embora, entendeu? Lutei, como diz Fernando Pessoa, vivi até criei, acreditei que esse país teria jeito, mas pelo jeito, tem jeito não, tem jeito não. Porque o povo pobre, humilde, ignorante, ele, ele é um escravo. Ele é um escravo, o povo pobre, ignorante, ele é um escravo porque gosta de ser escravo. Ele gosta de ser escravo. Ele não tem mente aberta. Infelizmente, não tem mente aberta. Ele se apraz em ser escravo. Ele se apraz para ele ser... Olha, quer ver uma coisa? Isso não é de hoje, não. Foi 1822, não foi? A libertação, a abolição da escravatura. Acho que foi 1822. Veio a lei, todos os escravos estavam livres. Mas só que livres para onde? Livres como? Se não tinham onde morar, se não indenizaram ninguém, não lhe deram nem um pedaço de terra para plantar. Eles preferiam ficar nas fazendas e continuar escravos. A abolição da escravatura se deu dessa forma. Ah, você está livre, ó. Pode ir embora. Embora para onde? Se os donos de terra, cada um já tem a sua terra, ele ia fazer o quê? A não ser Zumbi dos Palmares, que formou lá uma comunidade e etc. Né? E os escravos fugiam para lá. Mas eles não tinham para onde ir. A opção deles era continuar mesmo onde estavam, trabalhando com mão de obra escrava, que ainda hoje existe. Por incrível que pareça, ainda existe hoje. Mão de obra escrava. Trabalham a troca de um café, de um pão, de uma comida, de um açúcar. Entendeu? Então já isso é velho, ó, vem de lá de 1822.
E a sociedade, essa classe média que eu condeno, eu nem vou falar dos ricos, rico é 1%. No Brasil, acho que tem 5 que são os mais ricos aí, dono do Itaú, dono da Bradesco, dono de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São 5. E o resto vive aí, comendo um salário mínimo, né? Vivendo um salário mínimozinho e uma cesta básica, R$ 600, né? E estão satisfeitos. Não reivindicam nada. Chega a época, agora vem a eleição, viu? Vem eleição. Vem eleição. É sua oportunidade agora de dizer não para esse sistema de Bolsonaro aí, esse bolsonarismo. Dizer não. Nós não queremos esse fascista, esse ladrão de joias, esse genocida. É a sua hora. Agora chegou a hora. Se aparecer um santinho com Bolsonaro do lado, faça assim, ó. Rasgue. Rasgue. Pegue quem não está com Bolsonaro. Agora é a grande hora, a grande vez que nós temos de fazer uma mudança. Dar um giro assim de pelo menos 180 graus. Não é 360 não, é só 180. Se você der um giro de 360, você vai para o mesmo ponto. Você dá só uma meia volta assim, ó. Acho que você entende melhor assim. Dá meia volta. Tô aqui, vou para aqui, para o lado. Se você fizer um 360, você cai no mesmo ponto. Então você só dá uma meia voltinha. Tá bom? Feliz. Hoje foi 7 de setembro. Fiquei feliz da vida de ver hoje. Estava lá todos os ministros, Lula, presidente, etc, etc, etc. Então tudo correu em paz, o exército desfilou maravilhosamente bem, apesar de que eu não assisti, eu vi partes assim, soltas, que às vezes um colega publicou, etc, etc, etc. Mas eu senti paz, eu senti que a gente realmente voltou a ter paz, e a gente está vivendo em paz. Eu estou sentindo isso porque com o governo daquele infeliz passado, você sua mãe, se é sobressaltado, o que é que vai acontecer hoje? O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer depois? Mas parece que esse meia dúzia de gato pingado, isso é tudo bosta. Bucha de canhão. Eu não sei. Eu acho que eles, dessa vez, eu acho que foram mais mansos. Esse Malafaia, deixa eu falar um pouco desse Malafaia. Esse Malafaia, ele anda doido para ser preso. Para ele se sentir um mártir. Lembra de Edir Macedo? 5 milhões de dólares. Eu acho que foi 5 milhões de dólares de traficante de drogas. Ele foi preso, lavagem de dinheiro. E aí apresenta ele com a Bíblia. Foi aonde a igreja dele mais cresceu. E o Bolsonaro, e esse infeliz aí tá querendo isso. Mas Xandão tá aí, tá de olho nele. Na hora que ele der, na hora que ele cair na arapuca, porque ele fala em nome da religião, nome de Deus, nome de quê, né? Aí ele fica tirando uma de pastor, esculhambando com coisa, porque nós temos liberdade de expressão. Outra coisa que me irrita, né? Dizer que nós somos uma ditadura, que nós não temos liberdade de expressão.
Se não tivesse liberdade de expressão, manda ele ir lá para Venezuela e falar o que ele está falando aqui no Brasil. Eu já digo assim, manda ele ir para Venezuela e dizer que isso, esculhambar com o Supremo, esculhambar com a Estados Unidos. Manda ele para lá. Lá tem liberdade de expressão também. Manda ele para lá para fazer o que ele está fazendo aí com o Congresso, pedindo fechamento de STF, prisão de Alexandre de Moraes e de não sei o quê. Manda ele falar lá nos Estados Unidos, manda ele falar lá em Cuba, ou sim, pode ser também em Cuba, ou pode ser também qualquer lugar. Manda ele falar lá na Venezuela, para ver o pescoço dele ser uma corda aqui, ó. Tchuc! Dizer que não tem liberdade de expressão, rapaz. Agora esse vagabundo do Elon Musk, essa mosca azul, querendo mandar na soberania do país. E ainda tem infeliz que apoia uma desgraça dessa. Quer dizer, é um sinal que é um cara completamente alienado. Completamente alienado, fora da realidade, fora de conhecimentos. Entendeu? O cara tá querendo esculhambar com o Brasil, né? Como se o Brasil não tivesse leis, como se o Brasil não fosse um país soberano, como se o país não fosse independente, conforme Dom Pedro I. E eles acham que Elon Musk pode vir fazer aqui um galinheiro, ou um curral, um curral. Fazer um curral e botar o gado tudo dentro. Boy, tchau, boa noite. Obrigado mais uma vez. Já fui.